Hoje eu quero afirmar para você uma realidade muito séria, necessária, que você tem que saber porque enganaram você a vida inteira. Jesus não veio para salvar almas de maneira nenhuma. Você não tem que entregar a sua alma para Jesus. E nem o papel da igreja é salvar almas. Tudo isso é equívoco, tudo isso está errado e tudo isso tem uma causa de acontecer que eu vou falar já já para você e você vai saber com mais detalhes. Antes, eu quero convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e compartilhar esse vídeo e aproveite para clicar aqui na descrição porque tem links de cursos online, de e-books para você adquirir e investir em você e no seu próprio conhecimento. Vai ali e visite a nossa loja virtual e será muito bem-vindo, muito bem-vinda lá também. Você, com toda certeza, já deve ter ouvido falar ao seu pastor ou lido no manual da sua igreja que o papel da igreja é ganhar almas, né? Salvar almas para a vida eterna, tirar almas do inferno e levá-la para o céu. Você já deve ter ouvido falar também em algum culto, depois de uma pregação, alguém fazendo um apelo para quem gostaria de entregar a sua alma para Jesus e ter a sua alma salva por ele. Você já deve ter ouvido falar com toda certeza algum pregador dizendo que Jesus salvou almas, salva almas e quer que a gente seja seu instrumento para que outras almas sejam salvas. Pois é, mas é muito equivocado esse tipo de apelo, né? Quando eu ouvia falar que Jesus ia na igreja salvar almas, que o papel da igreja é ganhar almas, eu ficava imaginando os caça-fantasmas, né? Que recolhiam aqueles espectros que eles encontravam lá no dia a dia, com as suas armas metafísicas, e apreendiam aqueles fantasmas lá. E às vezes parece que na imaginação de algumas pessoas, Jesus é uma espécie de caça-fantasmas. É alguém que vai na igreja depois que tem uma pregação e um apelo, e alguém decide entregar a sua alma para Jesus, e aí vai lá, Jesus salva a sua alma, e a partir de então aquela alma pertence a Jesus, embora o corpo não necessariamente faça parte desse processo, né? Esse processo é fruto do dualismo platônico que influencia a teologia desde meados do segundo século e continua influenciando a teologia, influenciando a eclesiologia pastoral, produzindo uma visão de espiritualidade dualista que separa, por exemplo, igreja e sociedade como inimigas, que separa alma e corpo como uma contrária à outra, que separa toda a realidade como se ela estivesse submetida a um dualismo cósmico da luta do bem contra o mal, da luta da luz contra as trevas. Muitos que ainda têm dentro de si construído um dualismo de que espiritualidade se vive na igreja ou nas coisas relacionadas à religiosidade, como Bíblia, oração, ida ao templo, dízimos e jejuns, enquanto que as outras coisas, como cuidar da família, passear, conversar com os amigos, estudar, investir nos seus estudos, são consideradas coisas seculares e são vistas como coisas que não fazem parte da espiritualidade. Muitas pessoas ainda têm em si uma visão dualista no que diz respeito à política. Quando chega a eleição, ou pensam, não, cristão não deve se envolver com isso, porque o mundo jaz no maligno e nada tem a ver com isso, né? Que o texto estava dizendo. Todos estão corrompidos e não há nada o que possamos fazer, que é aquela visão escatológica, dualista também, de quanto pior, melhor, né? E então fazem um outro dualismo do tipo, olha, se a coisa está ruim, nós temos que votar nos nossos representantes, porque eles sim estão lá como pessoas de Deus para evitar que a maldade se estabeleça.
Aí você vai ver a chamada bancada da Bíblia, apoiam os projetos mais destrutivos para a sociedade brasileira, são retrógrados ao extremo, muitos envolvidos em casos de corrupção, em escândalos de desvio, etc, etc. Pois é, o dualismo ainda é muito presente. O dualismo clássico é separar o ser humano em corpo e alma. O corpo é algo ruim, é uma prisão. E eu já li teologias sistemáticas de denominações, livros, manuais, estatutos de igrejas para minha tese de doutorado que afirmavam categoricamente que o papel da igreja é salvar almas, que o corpo é a bainha da alma, é o invólucro da alma, que o ser humano é composto por corpo, alma e espírito, ou parte espiritual e parte material. Tudo isso está equivocado e é fruto do dualismo platônico, ou seja, tem a sua origem no pensamento platônico e não no Evangelho de Jesus. Jesus nunca disse que o corpo era ruim, que o corpo deveria ser desprezado. Jesus nunca propôs um segmento ascético. Jesus nunca enfatizou jejum como mortificação do corpo, pelo contrário, ele foi acusado de beberrão e glutão, ou seja, alguém que quando estava com os seus amigos, ele bebia, ele comia, ele conversava, ele celebrava a vida. As orações mais poderosas de Jesus tinham um versículo, 2 versículos. Em alguns momentos ele se separava a sós para orar, mas ele entendia que a espiritualidade se faz no dia a dia. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha comigo. Venha comigo, que no meio do caminho a gente conversa. No meio do caminho a gente fala sobre a espiritualidade. Ao falarmos, ao conversarmos, ao dialogarmos, estaremos construindo espiritualidade. Ao cuidarmos dos necessitados, estaremos fazendo a espiritualidade. Conversar com um amigo de infância durante meia hora é tão importante para a espiritualidade, para a vida, quanto orar meia hora. Ir à igreja no domingo para cultuar é tão importante para a espiritualidade como ir numa festa de um familiar e celebrar com ele o dom da vida, mesmo que ele não seja religioso e faça orações lá na festa. Ir no cinema com a esposa, com o marido, com os filhos, com a família, para assistir um bom filme, mesmo que não seja um filme religioso, e aliás, filme religioso costuma ser bem ruim, mas assistir um bom filme é espiritualidade, assim como um período de leitura devocional da Bíblia. Claro, uma coisa não substitui outra, mas não há uma coisa que seja mais importante do que a outra. Aliás, tem pessoas que estão perdendo a família por causa da igreja. Sim, sim, sim. Tem pessoas que são incentivadas a viver na igreja. Todo dia tem culto, tem reunião, tem ensaio, tem escola dominical e nunca tem tempo para estar com a família, para estar na igreja. E ainda tem aquela frase: enquanto você está aqui cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas. Ou seja, é um apelo para a pessoa não sair da igreja, continuar trabalhando voluntariamente lá na igreja, fazendo tudo, fazendo de tudo um pouco, enquanto que tem gente que lucra com isso, né? E depois, quando essa pessoa tiver um problema familiar, vão dizer que é coisa do diabo, provavelmente. Essa leitura é dualista e profundamente doentia. Jesus não nos chamou para ganhar almas, não. Ele falou, portanto, vai e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulo é muito mais do que ganhar almas. Ganhar almas é tão somente fazer uma pregação, um apelo, alguém aceita Jesus, muitas vezes sem ter nem noção do que está fazendo, você ora por aquela pessoa e diz, eu ganhei uma alma. Ah, que vaidade, hein? Ah, que vaidade. Você não tem o menor compromisso com aquela pessoa e a menor responsabilidade com ela. Você não ganhou coisa nenhuma. Jesus nos chamou para fazer discípulo é muito mais. Fazer discípulo é cuidar das questões da alma, do psique,
é cuidar das questões da psicologia, da espiritualidade, mas fazer discípulo é cuidar da parte sociológica dessa pessoa, é dar pão para ela se ela tiver fome, é dar acolhida para os seus sentimentos, é dar a ela a dignidade que o mundo lhe negou, é dar a ela o acolhimento que às vezes até a própria família lhe desprezou, é cuidar desse ser humano como um todo, não apenas com a sua alma. Tiago diz que se você ora, teoricamente faz algo espiritual, por uma pessoa que está com fome e deixa ela ir embora, não valeu de nada essa oração, maior conversa fiada, fala sério. Muitas vezes as pessoas oram por outras pessoas, não porque são espirituais, mas é apenas para não se comprometerem com elas. Porque quem tem fome, mais do que de oração, precisa de pão, precisa de dignidade, precisa de oportunidade, né? Jesus não nos chamou para ganharmos almas. Jesus nos chamou para fazer discípulo. Ganhar, ganha instantaneamente. Um time, quando ganha uma partida, apitou o juiz, acabou, ganhou, pronto, 3 pontos, já era. Fazer significa algo contínuo. Deve ser construído, deve ser feito dia após dia. Discipulado se faz na vida. A matéria é a vida e a mensagem cristã aplicada à vida, às relações interpessoais, ao seu interior, ao seu exterior, à vida que lhe cerca, ao modo como trata a família, os amigos, os desconhecidos e por aí vai. Agora, você acha que a maior parte da igreja brasileira de hoje está interessada em fazer discípulos? Não, eles preferem teoricamente ganhar almas, que é instantâneo, é rápido, é só fazer um mega evento, enche de pessoas lá e depois faz um apelo, as pessoas levantam a mão sem saber o que estão fazendo e a pessoa ainda acredita que ela realmente está ganhando almas. Hoje as igrejas estão preocupadas com o instantâneo, tem que aprender a fazer culto, a fazer ministério, a produzir, a alcançar meta, a bater cota, a bater meta de produtividade na igreja, não tem tempo de discipulado, coisa nenhuma. Tem que multiplicar, é o Sebrae religioso, é multiplicar, multiplicar com célula, multiplicar com ministério, multiplicar com evento, chamar gente para que a igreja fique abarrotada. Pois é, essa é a realidade do dualismo presente nas igrejas, né? E aí Jesus nos chamou para fazermos discípulos. Quanto tempo leva para se fazer um discípulo? Quanto tempo leva para ser um instrumento para salvar vida, que é muito mais completo do que alma? Vida é espiritualidade, mas também é sustento, acolhimento, perdão, sentimento de pertença, atenção, dignidade, amizade e por aí vai. Então, quando você ouvir alguém falar que tem que entregar a alma, não, tem que entregar a vida como um todo para Jesus. Que o papel da igreja é ganhar almas? Não. O papel é fazer discípulo, que é muito mais amplo e completo do que isso. Ganhar almas é uma visão profundamente dualista, até porque o Antigo Testamento, quando fala alma, não está falando de uma parte espiritual, está falando de somar o ser humano como um todo, né? Por uma espiritualidade integradora. E não sou eu que inventei isso, foi Jesus quem propôs, eu apenas estou trazendo isso para você. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique ali na descrição para você conhecer nossos cursos e e-books e adquira um deles. Um abraço, até o próximo.